Meus irmãos, vamos então abrir as nossas Bíblias em Romanos 8, nós vamos dando sequência à nossa série de mensagens no livro de Romanos. E hoje nós vamos ver o 8, do 12 ao 17. Romanos 8, do 12 ao 17. Romanos 8, do 12 ao 17. Vou convidar a igreja a se colocar em pé os que puderem, os que não puderem, assentados mesmo. E diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificastes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Vamos ter mais um momento de oração. Pai, nós te agradecemos a Deus pelo momento em que nós podemos agora contemplar a tua palavra e buscar aprender mediante a sua vontade, Senhor. Que ela possa falar aos nossos corações, que eu possa entender o teu propósito na minha vida e que eu possa viver segundo ele. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, então, nas últimas duas mensagens, quando nós entramos em Romanos, no capítulo 8, nós vimos então que a resposta para o grito de clamor proferido pelo homem, quando ele se vê no capítulo 7, o quão pecador e miserável ele é, esse grito está a resposta na salvação por meio da graça em Cristo Jesus. Então, ele clama ao Senhor, desventurado ou miserável homem, quem sou? E ele faz a sua pergunta, quem me livrará o corpo desta morte? E a resposta ele dá logo em seguida, graças a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, então, sentindo-se liberto do peso do pecado, o homem pode, em segurança, dizer, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sim, agora, depois de ser liberto por Cristo. Não antes, não sem essa graça misericordiosa de Deus em Cristo Jesus. É como se os nossos olhos fossem abertos e agora podemos perceber a diferença daquele tempo em que vivíamos segundo a carne e daquele que vive segundo o Espírito. São dois tempos na vida do homem, antes e depois de Cristo, carne e Espírito. Porque os que se inclinam para as coisas da carne, isso estou repassando aqui as mensagens anteriores, para que os irmãos entendam a sequência, Então, aqueles que cogitam das coisas da carne se inclinam para a carne. E isso leva o homem à morte. Na realidade, faz com que o homem permaneça naquele estado em que ele se encontra, que é a morte. Paulo diz isso, quando ele diz que o nosso corpo, o nosso viver está morto, e nossos corpos estão mortos nos nossos delitos e pecados. Sim, nós sabemos que o preço do pecado é a morte. Então, os que permanecem segundo as obras da carne, permanecem nesse estado em que se encontra o homem, na morte. Mas aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, através da graça mediadora de Cristo, não pela nossa própria vontade, mas pela vontade do Espírito, agora, e esse termo é agora na salvação, habita em nós esse Espírito, e nós temos a promessa por ele da vida eterna.
E aquele que vive na carne, ainda diz a palavra, é inimigo de Deus, mas os que vivem no Espírito são amigos de Deus. Paulo deixa somente uma questão aqui para reflexão. Tudo isso é se de fato o Espírito habita em vós, no versículo 9 que nós tratamos na semana passada. Ou seja, os que não têm o Espírito, que é o selo da promessa, não estão identificados como salvos. Essa salvação que vem através do Evangelho, da pregação do Evangelho, é necessário para a salvação do homem. E mais, ele diz que se o Espírito não habita nele, então este não pertence a Cristo. A identificação é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, que nos é concedido na salvação, começa a trabalhar no homem, transformando a vida do homem. Então, neste momento, o homem deixa aquelas questões da carne, que ele sentia tanto prazer, porque é o Espírito nos impulsionando a viver uma vida no Espírito. Então, a partir do versículo 12, que é o tema de hoje, Paulo continua no propósito de nos assegurar a salvação. E ele dirige-se diretamente à igreja, quando no versículo 2 ele começa, né? Assim, pois, irmãos. Então, Paulo está a falar para a igreja. Assim, pois, irmãos. Né? Essa expressão, assim, pois, refere-se ao que ele falou anteriormente, ou seja, ele está fazendo uma ligação entre o que ele falou antes e o que ele vai falar agora. Então, ele começa, assim, pois, irmãos, assim, do jeito que eu falei antes, assim, pois, irmãos, somos devedores, não mais à carne. Não mais à carne. Porque não somos mais constrangidos, não somos mais impelidos a viver segundo a carne. Se vivemos agora segundo o Espírito, então não somos mais escravos da natureza pecaminosa que vive em nós. Agora, eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos para a palavra usada por Paulo, nessa palavra constrangidos. Essa palavra tem o peso de ser forçado. Ele diz assim, aquele que vive no Espírito não é mais forçado a pecar. O pecado continua em nós? Continua. O pecado continua gritando em nós? Continua. Mas o Espírito nos faz entender que aquilo é o pecado. E é isso que nós vamos desenvolver um pouco aqui hoje. É quando nós, através do pecado, entristecemos o Espírito Santo. O homem natural passa ao lado. Aquilo para ele é o normal. O homem espiritual se entristece junto com o Espírito. Isso é, inclusive, uma das evidências da questão da salvação do homem. Ele não tem prazer, aquilo é um peso, aquilo é um mal. E ele se sente totalmente entristecido pelo ato que praticou. Paulo diz, então, que os salvos, ele chama de irmãos, não devem nada à carne. A palavra está a dizer que aquele que deve alguma coisa, ou alguém é constrangido e forçado a pagar, mas nós agora estamos libertos. Porque se ele diz, não devedores, então, se você deve para alguém, você tem que pagar, não é? Agora, se você não é mais devedor, você não paga. O que Paulo está a dizer é que nós não temos nenhuma dívida com a carne. Nós não temos mais nada. A nossa ligação foi rompida em Cristo. O assunto de Paulo continua o mesmo desde o início do capítulo 8. Onde está a certeza da nossa salvação? Essa é uma pergunta que muitas vezes chega para nós aqui. Pastor, como é que eu posso saber que eu sou salvo? Qual é a garantia que eu sou salvo? Nós vemos várias passagens na Bíblia que nos dão essa garantia, mas nós estamos desde o capítulo 8, né, mostrando algumas evidências que Paulo nos aponta. E hoje nós vamos ver mais 4 evidências que Paulo nos aponta. Né? Como saber se pertenço a esse grupo de pessoas que ele começa a dizer aqui, irmãos? Né? Como saber que eu sou parte desse grupo de pessoas, os salvos, aqueles em que não há mais condenação? Eu quero saber se eu também não tenho esse peso da condenação. Né?
Ou seja, nós vimos na semana passada que aqueles que estão salvos não se inclinam mais para a carne, carne no sentido de natureza pecaminosa, né? Agora ele vai nos dar, então, hoje, através desse texto, mais algumas evidências ou razões porque nós somos salvos. Ou seja, se você se encaixa dentro destas, então você pode se considerar salvo, né? Agora, pastor, eu só me encaixo em 3, né? E na quarta aí, então, você pode se considerar salvo, mas precisa trabalhar na quarta. Pastor, só me encaixo em 2. Bom, você está no limite, né? Entre o certo e o duvidoso, né? Precisa melhorar, né? Pastor, só me encaixo em 1. Então, mas atenção, né? Eu estou falando 4, mas semana passada eu já falei mais 5, né? E a semana retrasada, já não me lembro se foi a semana retrasada, eu falei mais algumas. Ou seja, nós vemos, não são essas 4 apenas que te identificam, né? É uma somatória de questões. Mas essas 4 hoje, por acaso, vai abordar muito a questão do espírito e da carne. Então é algo que nós devemos observar. Então a primeira questão está aqui no versículo 13, né, que diz: porque se viverdes segundo a carne... Então aqui ele já faz uma colocação, né? Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Nós vamos estar sempre ligando o 12 com o versículo que lemos. Tipo assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, porque se vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte. O que quer dizer isto? Muito bem, Paulo ainda diz aqui no versículo 13: pois se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, ele vai fazer o contraponto entre o espiritual e o carnal, mas se pelo Espírito mortificastes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, você sabe, já é dito, muitas vezes, você já leu, que aquele que vive no pecado está condenado à morte. O preço do pecado é a morte. Como é que eu saio desse? Como é que eu deixo de pagar? Não, você não deixa de pagar, não tem como deixar de pagar. Então, estou condenado à morte? Estás condenado à morte. Mas Cristo se propôs diante de Deus a pagar pelo preço do pecado. Ele assumiu a nossa dívida. Opa, então em Cristo eu deixo de ter este peso do pecado, ou seja, eu deixo de ser devedor à carne. Deixa de ser devedor à carne. Este é o preço que foi pago por Cristo. E a condenação é mais do que uma morte física, porque às vezes a gente fala, o preço do pecado é a morte, né? E aí a pessoa, bom, morrer todo mundo morre, né? O bom morre, o mau morre, o salvo morre, o pecador morre, o perdido morre, todos morremos, né? A morte natural, todos morremos. Mas o que Paulo se refere aqui é mais do que a morte natural, é a morte espiritual. Porque nós entendemos e compreendemos que esta vida não se encerra na sepultura, ela começa na sepultura. É assim que eu vejo. Porque viver 80, 90, 100 anos, diante de uma eternidade que não se pode medir, mas vamos falar aqui 1 bilhão de anos, o que é 80 anos? Não é nada. Então, a minha vida vai começar onde? A vida eterna, essa vida espiritual que Paulo está dizendo, começa ali. Ou eu vou passar a minha eternidade no inferno, quer você creia no inferno ou não, ou você vai passar a sua vida em Cristo, com Cristo, né? Então, aquele que vive segundo a carne, ou seja, no pecado, está no caminho para a morte. Está. Não é que o pecado está o levando para a morte. Não, ele está no caminho, ele está na morte. O que faz ele sair desse caminho de morte é a salvação, que nós muitas vezes chamamos de conversão. Então, eu faço uma virada. Estou indo para o caminho da morte e vou agora para o caminho da vida, que é Cristo. Então, o caminho da morte é algo real para todos os homens. Não é? O caminho
real para todos os homens. Mas aquele que está no Espírito, que vive segundo o Espírito, que Paulo fala aqui, pelo Espírito mortifica os feitos, os desejos, as tentações da carne. Então, certamente viverá. Meu irmão Snairo está aqui, né? Sentado ali. Eu não sei se o irmão sente isto. O irmão sofreu um acidente, né? Ali na mão, né? Teve ali uma ruptura. Se o irmão pegar um alfinetinho assim e bater em determinadas partes, onde os nervos não recuperam, o irmão vai ver que está mortificado. Ou seja, você aperta lá, você não sente a dor da agulhada. Eu falo isso porque eu fiz uma cirurgia que cortou nervos, e nervos não se restauram, aqueles nervinhos pequenininhos, não é tendões, nervos. Então aquela região fica, você dá uma alfinetada assim, mas ela está morta? Ela não está morta. Porque se ela tivesse morta, ela apodrecia, né? Ela está mortificada. Paulo está a dizer aqui que a carne permanece em mim, mas agora ela está mortificada. Eu não sinto ela em mim. É como se ela não existisse em mim. Então, o que Paulo está a dizer é que as tentações estão lá, os desejos estão lá, mas eles não florescem em mim, porque eu não sinto eles mais em mim. Percebe? É desta forma. Então, Paulo diz que essas pessoas, certamente, aqueles que mortificaram os feitos da carne, né, as tentações da carne, certamente viverão. E aqui ele se refere, como eu disse no outro ponto, aqui ele se refere à vida eterna. Né? Mortificar, então, tem o sentido de considerar morto, de sentir morto aquela questão do pecado. Né? O pecado ele está dentro de mim, mas eu considero mortos esses desejos que eram tão vivos no passado, quando vivia sem Cristo. Aquilo era qualquer coisinha, pumba, né? Luzinha acendia, né? Eu estava sempre, né, ligado na carne. Tudo me chamava para a carne. Né? Agora, passa ao lado, né? Passa ao lado. Aqueles desejos, eles não aflorescem, não é que eles estejam mortos. Atenção, viu? Às vezes a gente fala, não, ele está morto, agora eu posso. Não entra nessa conversa. Essa conversa aí não vem de Deus. Vem das inclinações da carne. Né? Então, cuidado. Né? Em Gálatas 5:24, nós temos uma expressão que diz, que Paulo nos leva a entender isso, quando ele diz, e os que são de Cristo, ele vai mais além aqui, né? Ele diz que crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificaram a carne. Então, é lá na cruz que os meus desejos devem ficar, porque eles estão crucificados em Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, ele carregou na cruz os nossos pecados. É lá que ele tem que ficar. Você não pode deixar ele voltar, regressar a dentro do seu coração. Eles não têm mais poder sobre aquele que está no Espírito. E isto não quer dizer, como eu disse, que não seremos tentados pelo pecado. Nós somos tentados constantemente. Dia e noite nós somos tentados. Mas nós teremos a força no Espírito para dizer não. Esta é uma evidência de salvação. É você dizer não. Existe um órgão no Brasil chamado Alcoólatras Anônimos, AA. Aqui em Portugal também tem. E qual é o grande lema? É nunca pôr nenhum pingo, nenhuma gota, nenhuma gota de álcool na boca. Não é um copo, não é uma garrafa, não é um cálice, é nenhuma gota. E eles contam os dias. Não sei se os irmãos já tiveram oportunidade de falar. Eles contam os dias. Eles falam, hoje é o dia
5.725 sem álcool. Eles contam os dias, que é para lembrar o que eles eram antes. Se ele puser uma gota, desencadeia. Segundo o lema deles e o que eles nos testemunham. Ou seja, meus irmãos, o pecado é mais ou menos assim. Se nós dermos oportunidade para ele, ele desencadeia. Quer dizer que eu nunca vou pecar, pastor? Você vai pecar. João, inclusive, diz isso, né? Se você diz que não comete pecado, né, você é mentiroso. E faz de Deus mentiroso, porque ele fala que você peca, né? A questão é como é o seu relacionamento com o pecado. Essa é a questão que Paulo está colocando aqui. A segunda evidência está no versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são de Deus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, novamente, aqui a figura do Espírito, primeiro mortificando a carne, agora nos conduzindo, nos guiando, nos dirigindo. E ele apresenta, então, essa segunda evidência, que se sou de Deus, evidência de que sou de Deus é que não pesa mais sobre mim nenhuma condenação, porque eu sou de Deus. E se nós somos cristãos, voltando no versículo 12, vamos estar sempre ligando o 12 com o seguinte, né? Não estamos mais na carne, mas no Espírito. Então agora, quem é que conduz a minha vida? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz. Por isso que hoje de manhã, quem estava aqui na escola bíblica, né? Nós estávamos a dizer, né? Às vezes nós falamos assim, não foi você que veio no culto, foi Deus quem te trouxe. Né? Isso não quer dizer que Deus te laçou e trouxe para cá, mas quer dizer que o Espírito Santo mobiliza, muitas vezes, a pessoa para que a palavra do Senhor tenha lugar no seu coração. Você que não é salvo e está aqui hoje, está ouvindo a palavra da salvação, o evangelho da salvação, e é o Espírito Santo que vai trabalhar isso em você. João diz que é o Espírito quem convence o homem, não é o pastor, mas é a palavra. Então, a partir desse momento, ele passa a fazer parte de mim. O Espírito Santo vive em você. E ele vive em você para conduzir a sua vida. Jesus, ainda no livro de João, ele diz que ele vai ao Pai e enviará o Espírito Santo, que vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar todas as coisas, vos conduzirá. Meus irmãos, nós somos dirigidos pelo Espírito. Que maravilha! Que maravilha! E a partir do momento que nós entendemos o processo ou a trindade no seu ser, nós somos conduzidos pelo próprio Deus. Que maravilha! É assim que nós vivemos, somos guiados pelo Espírito de Deus e não pela carne. E o fato de ser guiado pelo Espírito de Deus me dá uma outra condição. Eu não sou mais o filho da iniquidade. Eu não sou mais chamado de filho da perdição, mas eu sou chamado de filho de Deus. E se sou filho de Deus, então qual deve ser o meu desejo como filho de um pai amoroso? É fazer a vontade do meu pai. E como é que eu faço a vontade do pai? Através da palavra do Senhor. E aí nós pedimos que o Espírito nos oriente para entender a vontade de Deus na nossa vida. E o Espírito nos ensinará todas as coisas. Ser guiado é ser conduzido nessa luta constante contra a carne. E por sermos fracos, temos o Espírito que nos conduz. Nós somos fracos, mas quando somos fracos, o Senhor nos faz forte. Em quem? No Espírito. Então nós somos conduzidos por um novo caminho, o caminho da santidade. Porque se um Deus santo habita em mim, na figura do Espírito Santo, ou na pessoa do Espírito Santo, então eu sou conduzido à santificação, que é um processo na vida cristã. Você não pode ser chamado cristão se você não vive nesse processo chamado santificação. Se você ainda sente desejos fortes
quentes no seu coração. E mais, Paulo chama a atenção para a pessoalidade do Espírito Santo. Paulo diz que ele conduz, ou seja, ele está presente, ele guia, ou seja, é de acordo com o agir dele e não o nosso. Não somos nós que conseguimos vencer a carne. Você, se entrar nessa luta, você perde. Mas é o Espírito, ao agir em nós, que nos dá condições de vencer essa luta. Nós não podemos ditar como o Espírito deve agir, como alguns pensam. O Espírito é como o vento. Ele sopra onde quer. Ele vai para onde quer. Ele age como quer. Então, se nós podemos mortificar a carne, se nós agora somos guiados pelo Espírito, a terceira evidência está no versículo 15, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Então, ligando o versículo 12 e o 15, nós poderíamos ler assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, porque não recebestes o espírito da escravidão. Não estamos ligados à escravidão da lei, que nos trazia terror, mas recebemos o espírito de adoção. E é aqui que, mais uma vez, somos identificados como salvos e que, portanto, livres da condenação. Percebam. Lá em João 3, nós vemos ali Jesus falando com um senhor chamado Nicodemos. Não é isto? E ele ali vai expor uma questão chamada nascer de novo, o novo nascimento. E ele vai dizer que nós precisamos nascer de algo espiritual, nascer do Espírito. Ou seja, ao nascermos de novo, somos agora guiados pelo Espírito. E isso acontece mediante esta questão do novo nascimento. Ao sermos salvos em Cristo, recebemos o Espírito Santo, que nos concede mais uma questão, mais uma evidência. Ele nos concede o espírito de adoção. E nós precisamos entender o que refere-se isso, que tipo de adoção Paulo está aqui se referindo, né? E aqui, muitas vezes, é aquela questão que nós dizemos, né? Nós não podemos ler o texto e pensar no hoje, né? Nós precisamos ler o texto e ir no texto. Ir no tempo do texto. Talvez hoje a adoção, você adota uma pessoa hoje, ela passa a ser teu filho, mas há uma questão ali envolvendo o legítimo e o ilegítimo, né? Há ali uma questão de o adotado, né? Às vezes nós ouvimos até pessoas que foram adotadas falar assim: ele é o meu padrasto, né? Uma coisa assim, parece que fica um pouco mais distante. Aqui na questão aqui do tempo de Paulo, os gregos tinham uma questão muito séria com relacionamento de adoção. No tempo de Paulo, e Paulo está aqui a viver dentro de um contexto grego, os gregos eles tinham uma tendência de, quando eles adotavam, e eles gostavam de adotar filhos, aquele filho ele era tratado como um filho legítimo. Ele recebia o nome do pai, né? E ele recebia as condições de herança do pai. O filho natural não ia receber mais benefícios por ser natural e o filho adotivo menos. Não, essa adoção concedia ao adotado as mesmas condições do filho legítimo. E é nesta visão que nós precisamos ler o texto aqui para entendermos. Porque nós somos filhos adotados por Deus, mas recebemos as mesmas condições do Filho Jesus. Calma, para nós entendermos bem esta questão, tá bem? Muito bem. Esse benefício, então, Paulo diz que é tão grande que nós podemos chamar Deus de Pai, né? E agora, então, eu chamo esta atenção da forma com que nós nos dirigimos a Deus. Porque Paulo usa aqui uma expressão, Abba, Pai, né?
E nós precisamos distinguir dois grupos de pessoas que estão dentro das igrejas, que é o religioso e o cristão. Parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O religioso, ele não tem intimidade com Deus, ele tem temor a Deus. O religioso, ele vê alguém como duro, alguém duro, né? Nós falamos também hoje aqui na escola bíblica, né? Nós lemos lá que Deus está irado, então nós achamos que Deus está, né, com martelo, com machado, né, querendo destruir, né, as pessoas, tal, né? E às vezes é essa visão que nós temos de Deus. Ele vê Deus, então, como alguém enérgico, que ele precisa fazer algo para ser merecedor de um benefício. Ele precisa conquistar Deus. Então, muitas vezes, ele faz determinadas coisas, promessas, campanhas, né? Enfim, uma série de coisas que muitas vezes nós vemos dentro das igrejas cristãs. Ele quer ser ouvido por Deus. Ele precisa negociar com Deus. Parece a ele que Deus está muito distante. Então, mas se Deus, aos seus olhos, está muito distante, então como ele vive em você? Pelo Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo vive em você, como nós vimos agora há pouco, e o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, ou seja, é o próprio Deus, então como é que ele está distante de você? Esse é o religioso. Ele acha que ele precisa ser merecedor. Preciso sempre fazer algo para conquistar a graça de Deus. Para o homem que realmente foi salvo em Cristo, e, portanto, ele está identificado como salvo, de que forma que ele é identificado como salvo? Pelo selo do Espírito. Ele recebe essa adoção, e foi o fato dele ser como um filho natural, como eu disse há pouco, o envolvimento dele com o Pai é próximo e íntimo. E aqui mais uma questão importante para nós vermos aqui. Então, Paulo usa essa expressão Abba Pai. Quando é que um grego usava a expressão Abba Pai? Porque Abba é pai. Né? Então, aqui ele está falando pai, pai. Né? Pai, pai. Né? Abba, inclusive, é uma expressão que vem do hebraico, ou seja, era uma expressão conhecida. Então, se Abba é pai e pai é pai, então parece que ele está falando pai, pai, né? Uma expressão até um pouco conhecida mesmo, né? Pai, pai, né? Papai ou papá. Esta expressão íntima de você chamar o teu pai de papai ou de papá era uma expressão usada muito dentro do contexto do lar. Era aquele relacionamento do lar, aquele relacionamento próximo. Percebem? Era algo muito íntimo com Deus, né? Era uma expressão nesse contexto. Jesus chama Deus de Abba Pai. Lá em Marcos 14:16, ele chama Deus dessa forma, de Abba Pai. Quando ele está ali na questão do cálice, ali na questão do afasta-me, se quiseres afasta de mim este cálice, ele se dirige a Deus como Abba Pai. Agora, o fato de termos essa intimidade com Deus não quer dizer que nós podemos falar com ele de qualquer forma. Hoje em dia nós vemos muitas vezes as pessoas dizendo, ô paizão lá do céu, ô paizão, né, o amigão, né? Meus irmãos, isso não é intimidade, isso a gente usa essas expressões com o nosso amigo, né, com o nosso colega de trabalho, né? Ô meu amigo, meu amigão, tal. Nós precisamos ter um pouco de cuidado no relacionamento com Deus. Não que nós não possamos ter intimidade, nós podemos ter intimidade, mas nós precisamos ter cuidado como que essa intimidade é respeitosa ou não. Essa é a grande questão que muitas vezes nós podemos, a partir do momento que sabemos que somos íntimos de Deus, podemos falar de qualquer forma para com Deus. Percebam que Paulo usa essa ligação aqui, dizendo assim, recebestes o Espírito de adoção, baseados na qual, e ele usa uma expressão aqui, que talvez nos leve a pensar de uma outra forma, porque ele diz assim, na qual clamamos. Não é falamos, não é chamamos, é clamamos. O irmão sabe o que é clamor, né? Clamor é uma forma de se dirigir a Deus, numa forma assim, tipo assim, de uma expressão de louvor misturado com desespero.
Eu clamo por algo que eu necessito ardentemente. Isso é clamor. Nós clamamos a Deus, Abba, Pai. Eu me dirijo ao meu Pai íntimo, mas com uma reverência de clamor. Muitas vezes o clamor no Antigo Testamento é visto de que maneira? Rosto no chão, panos de saco. Era assim que o povo se dirigia a Deus, quando ele estava tão errado, precisava tanto de buscar a Deus, como é que ele se dirigia? Dessa forma. Não estou dizendo que nós vamos fazer isso. Não vivemos mais no tempo do Antigo Testamento, mas o Deus é o mesmo. Ou seja, meus irmãos, nós temos intimidade com Deus, e isso que importa. Mas isso não quer dizer que nós podemos nos dirigir a Deus de qualquer forma, ou mesmo falando de qualquer jeito com Ele. Agora, eu não posso deixar passar sem deixar a pergunta para a igreja. Como você vê Deus? Como você relaciona-se com Deus? Será que você tem olhado para Deus que Ele está distante, que Ele não te ouve? Tanta coisa que você tem pedido e Ele não concede. Então, realmente, Deus deve estar muito longe. Eu oro e Deus está longe. Mas será que não é você que está longe de Deus? Nós olhamos Deus longe. Mas será que não somos nós que estamos longe de Deus? Nós queremos ser ouvidos por Deus, mas não damos ouvidos a Deus. Quando Ele nos orienta através da palavra, quando Ele nos guia pelo Espírito Santo, quando Ele nos mortifica, aí nós não queremos. Mas nós queremos que Deus nos ouça. Quarta evidência, versículos 16 e 17, diz assim: o próprio Espírito testifica que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o meu Espírito, né? Espírito com letra grande e Espírito com letra pequena, né? Ele testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus, ou seja, Ele mesmo nos fala que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, diz a palavra, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Meus irmãos, nós vimos até aqui que o crente tem a sua carne mortificada, é guiado pelo Espírito, somos identificados como filhos de Deus, e agora o Espírito testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo nos convence. Testificar é convencer, persuadir nessa verdade que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo falando com o meu espírito. Interessante porque João, em sua primeira carta, ele nos dá alguns critérios para um autoexame que realmente somos crentes. Ele vai dar umas evidências, né? Lá em João. Então, lá também tem outras evidências, mas que estão ligadas a estas. Ele diz que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ponto. Então, ele já está dando aqui uma amostra, né? Está lá em 1 João 3,9. Ele diz também: todo aquele que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Todo aquele que não confessa não é de Deus. 1 João 4, 2 e 3. E ainda que todo aquele que ama o seu próximo é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama o seu próximo, que tem alguma coisa com o seu próximo, não está enquadrado aqui. Ou você precisa se corrigir nessa questão. Nós ainda podemos acrescentar algumas evidências daquela que é de Deus. Nós podemos dizer que aquele que é de Deus perdoa as ofensas. Aquele que é de Deus vive na comunhão dos santos, vive aqui na comunhão dos santos. Isso aqui é a comunhão dos santos, é a reunião dos santos. Aquelas pessoas que acham, não, eu posso ficar em casa. Eu não preciso, eu ligo lá, o pastor está transmitindo lá, liga lá no YouTube. Não! Comunhão é aqui. TV não é comunhão. YouTube não é comunhão. Eu posso usar isso e ver uma mensagem lá, sim, para uma edificação pessoal, mas isso não é comunhão, você não pode viver dessa forma. Isso aqui é o corpo visível de Cristo. Você não pode viver, um braço não pode viver fora do resto do corpo, ele não tem utilidade. Então esta também é uma das evidências. E etc. Podemos citar muitas evidências, né? Paulo aqui colocou 4. E esta que o Espírito fala ao nosso espírito é mesmo uma evidência interior, porque as outras são exteriores, né? É você ser guiado,
é você mortificar a carne. Mas agora ele diz que o Espírito testifica com o meu espírito. Agora é uma questão do meu coração. Agora é Deus falando ao meu coração. É algo pessoal. É Deus falando comigo. É algo pessoal. É aquela certeza que temos que mesmo em meio a lutas e desilusões, mesmo aquele momento em que parece que tudo vai dar errado, nós ouvimos aquela vozinha dizendo assim no nosso coração: permanece firme, porque eu sou contigo. Falando comigo aqui. É comigo. Ele não vai usar você para falar comigo, não, meu irmão. É comigo. A conversa é entre eu e ele através do Espírito. João Calvino chamava isso de testemunho interno do Espírito Santo. Testemunho interno do Espírito Santo. Mas agora, terminando, Paulo vai nos dizer, como numa sequência do versículo 15, que por sermos filhos de Deus, adotados, mas filhos de Deus, somos também herdeiros. Epá, então, pronto. Se eu sou herdeiro, posso fazer que nem o filho pródigo lá, né? Ah, pai, eu quero agora o meu aqui. O meu, se eu sou herdeiro, eu quero o meu agora. O senhor disse que é dono do ouro da prata, então eu quero a minha prata agora aqui. Eu quero o meu ouro. Ah, Senhor, eu determino que o Senhor me favoreça agora, porque eu sou herdeiro. É isso? Será que Paulo está se falando aqui? Um adotado, como eu falei, tem os mesmos direitos do filho natural. Então, tudo que é de Deus, também nós temos direitos. Somos herdeiros. Mas nós vamos herdar o mundo e tudo que nele há na questão eterna. Este mundo é na questão eterna, futuro. Jesus, lá em Mateus 5,5, diz que os mansos, e mansos aqui no sentido de salvos, herdarão a terra. Herdarão a terra. Sim, no final vai haver um novo céu e uma nova terra. Quem é que vai herdar esse pedaço de chão? Os salvos em Cristo Jesus. Eu serei herdeiro. Para que a gente possa entender assim as nossas vistas, né? O parente nosso lá tem um terreno e ele fala assim: quantos filhos eu tenho? 4. Vamos pegar esse terreno aqui e dividir em 4. Ilustrando aqui, tá, meus irmãos? Mas é isso. Eu sou herdeiro. Eu tenho direito. Que foi constituído quando Deus me tornou filho. Eu não tenho direito a nada, mas Ele me adotou, Ele me tornou filho. Nós só vamos herdar na vinda de Cristo, pois o verdadeiro herdeiro não somos nós, é Ele. Paulo diz que nós somos co-herdeiros. Por causa de Cristo é que nós somos herdeiros. Então tudo tem que ser feito para Ele, por meio dele. Tudo que recebemos hoje, meus irmãos, é por causa da misericórdia de Deus. Não somos favorecidos em nada. Tudo pela misericórdia de Deus, que nos ama, nos concede graça e misericórdia. Viver com Cristo é estar ciente de que sofreremos. Sofreremos por causa do pecado que agora grita em nós. Sofreremos porque o mundo não nos entende, é o que Paulo está dizendo aqui. Sofreremos porque viver em Cristo é tomar a sua cruz. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se com ele sofrermos, ou se com ele sofremos. Então ele está dizendo que nós vamos sofrer. Não, por favor, não começa a correr daqui, não. Fica aí firme. Porque se com ele sofremos, com ele também glorificaremos. Essa é uma certeza. Se nós passarmos esses tempos de sofrimentos, seremos glorificados juntamente com Cristo. Quando Cristo voltar em glória e nos ressuscitar para uma nova vida, então receberemos nossa herança e gozaremos com Ele por toda a eternidade. Vamos habitar no novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Nós somos este povo que habitará. Já estamos sendo chamados para esta nova terra. Então, eu quero terminar aqui deixando algumas questões rápidas a ponderar. Deus não somente justifica o pecador, mas Deus também nos concede meios para sabermos que somos salvos. Meios que nos concedem a certeza da salvação. Uma das dádivas de termos essa certeza é que conseguimos superar obstáculos e lutas, pois sabemos que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Segundo, o crente não se fortalece
se não for através da oração, da palavra, nos estudos, na comunhão, nas ordenanças. Se você fica mais preocupado com os afazeres do mundo do que com o seu tempo com Deus, se você se preocupa mais com a sua vida social, com o seu trabalho, com o entretenimento, do que ficar se preocupando com as coisas de Deus, isso vai te afastando de Deus. E quando isso acontece, então nós podemos dizer, será que eu sou mesmo salvo? Onde estão as minhas convicções? Terceira e última, quando um crente cai num pecado que entristece o Espírito Santo, se ele não tiver convicções, ele será afetado profundamente, tanto mental quanto espiritualmente. E a pessoa não tem força para se levantar. Quantas vezes nós vemos isso? Pessoas que estão afastadas da igreja, debilitadas, que não compreendem por que acontecem determinadas coisas na vida dele. E por que isso acontece? Porque se afastaram de Deus. Não têm relacionamento com Deus. Não chamam Deus de Abba Pai. Não têm essa intimidade com Deus. Mas lembre-se que isso pode durar algum tempo, pois Deus permite certos momentos didáticos. Mas vai chegar aquela hora em que o Espírito diz ao coração, aquele momento em que o Espírito testifica com o meu Espírito, e ele diz, levanta-te, você é meu, eu estou contigo. O que Paulo nos ensinou hoje, meus irmãos, é que o Espírito testifica que somos filhos amados de Deus, e, portanto, herdeiros do céu e da terra, e que, vivendo sempre nele, gozaremos a vida eterna. E que Deus nos abençoe, e que Deus nos ajude nessas convicções que temos que ter no nosso coração. Vamos ter um momento de oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que hoje foi apresentada diante de nós. Obrigado, Senhor. Somos gratos a ti. Pedimos que o Senhor nos conceda uma semana abençoada e que nós possamos ter momentos com o Senhor, em oração, no estudo, na leitura da palavra, momentos de alegria com os nossos irmãos, enfim, Senhor, que nós possamos nos fortalecer como vimos aqui na palavra hoje. Nos abençoe, Senhor, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, agora e para sempre. Amém. Os irmãos, em oração,